lá. A Elizabeth é nossa egressa do mestrado em Educação Tecnológica, trabalha com essa temática de juventudes também na pós-graduação, né, com essa disciplina, e ela vai falar um pouco para nós essa noite. Eu vou passar a palavra para ela para que ela se apresente, né, fale um pouquinho da experiência profissional dela, da formação acadêmica dela e insira já o tema aí. Ao final, a gente abre a debate, questionamentos, agradecimentos. Então, Elizabeth, nós temos o horário disponível até 21 horas, então você fica à vontade para fazer a sua apresentação aí para nós. Seu microfone está fechado, Beth. Aproveitando, eu estou no 4G aqui da escola, que a gente foi convidado para uma formatura. Se caso a minha conexão cair, vocês aguardem que eu retorno em seguida, tá? Tá bem. E agora? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim? Aê! Aê! Ô, Fábio, parabéns, tá? Porque se eu esquecer, né? Muito obrigado. Oi! Isso aí, Raquel, aproveita muito desse pessoal aí. Pode ser sincero e já pôr o drama, sabe? Fala assim, descasca mesmo. Não, aproveita. Aí, pode deixar que eu vou descascar esse pessoal, Beth. Agora que você já saiu, né? Nós podemos aproveitar. Faz esse povo estudar de verdade. Bom, meu nome é Elizabeth, muitos de vocês aqui já me conhecem, né? A minha trajetória profissional, ela começa lá na educação infantil, mas eu fui, ao longo do tempo, desenvolvendo, passei aí pela educação profissional, atuei, né, nesse ano e no ano passado aí na pós-graduação, tem um monte de aluno aqui, né? Lu, Fábio, Antônia, deixa eu ver quem mais. Tem colegas, o William, que também estudou comigo lá no Cefet. A minha formação é em pedagogia, e eu fiz o mestrado em educação tecnológica e com a professora Maria Adélia, mas eu me interagi muito aí com os outros professores. A Raquel foi uma professora também que eu interagi bastante. Inclusive, ela foi muito importante, porque quando eu entrei no mestrado, ela falou assim: olha, gente, então eu já vou dar avisos para quem está entrando. Quando se inicia um mestrado, é muito importante que a gente busque fazer alguma atividade, alguma coisa para ajudar, né, nesse caminhar. E aí, com essa fala dela, foi assim, fundamental, porque aí eu fui fazer o yoga, fui fazer a corrida, e aí, se não fosse ela com essa dica, assim, eu acho que eu teria tido algumas dificuldades, sabe, na formação. E tenho que agradecer muito, não só por ela ter apoiado, mas também por ter dado essa dica pessoal. Então, acho que vocês também devem continuar com isso. Tá? Hoje eu atuo, há um tempo atrás eu estava na FIENG, agora eu já estou numa outra instituição, e lá eu estou criando agora uma escola, né, de educação profissional, eu estou trabalhando lá agora como coordenadora pedagógica. A minha trajetória aí na educação, ela vem desde a docência, e ela passou por analista, coordenação de educação, coordenação pedagógica, professora, né, nos outros níveis, e aí na pós-graduação. Tá? Então, hoje é essa atuação que eu tenho, e aí eu vim falar um pouco para... tem uma coisa boa também. Aí, depois de fazer o mestrado, falei, vou esperar um pouco, vou esperar sair, né, o doutorado, que está aí prestes a começar. A pessoa falou que ia ficar quieta, mas ela não ficou. Ela começou o curso de psicologia. Então, daqui um ano, tenho mais essa formação, e eu acho que esse tema de hoje tem muito a ver com essa nova formação. Ele vai agregar muito nessa trajetória aí profissional que eu tenho. Eu acho que, tomara que que a gente converse aqui um pouco hoje também agregue aí na trajetória de vocês, né, enquanto professores, né, enquanto atuantes em várias áreas aí de conhecimento que vocês estejam. Então, eu vou começar aqui com a apresentação. Lu, eu preciso de acionar alguma coisa ou não? Você vai clicar nesse share screen aí e pedir o compartilhamento. Só, né? Isso, de tela. Tá. Você já está como co-administradora.
Então, tá. Aqui a apresentação. Não é essa, é outra. Vocês estão vendo aí certinho? Estamos. Sim, se você Ah, quiser apertar um F5 aí, a tela fica melhor para nós. melhor, né? Foi. Eu Não. apertei, mas ele está clareando a tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo acessar a barra aqui embaixo de projeção. Só um minutinho. Aqui, ó. Agora abriu? Ainda não. Se tiver como você minimizar e abrir de novo, aí funciona. É. Então, peraí. Vou tentar minimizar aqui e abrir de novo. Terminar. Minimizar e abrir de novo, Lu. Aí, foi? Será que deu? Foi agora? Ainda está travado na tela antiga. Não, pode ir passando, tudo bem. Deixa eu ver aqui. Eu vou terminar novamente. Deixa eu ver. Ele está para nós no slide 9. Estou fechando até os outros aqui para ficar só uma projeção aí. É, fechou tudo. Aí, se você quiser tentar de tudo? novo, sim. Tá. Vou tentar de novo. Foi. Espera aí que demora um minutinho. Ainda não. Não. Deixa eu tentar de novo. Está indo. Isso, está no primeiro slide. Juventude, trabalho e educação. Ela tá muda. Aí. Você está muda. A tela está ok, você está muda. Fala aí alguma coisa. Não, está falhando é seu fone. Não estamos te ouvindo. Voltou? Assim, Voltou aí. Ei, se deu agora está tudo certo. certo. Agora tá. Ai, vamos lá, né? Vamos ver se vai dar certo agora, então. Bom, para mim que também está indo, acho que pode começar, então. Bom, então a gente vai falar um pouco. Ô, Beth, eu vou pedir o pessoal para fechar a câmera, que tem algumas pessoas que estão reclamando que não estão ouvindo, conexão fraca. E qualquer coisa, eu te interrompo, às vezes um slide travar, tá? E aí o chat, as informações, no final a gente vai conversar sobre elas, tá? Então beleza. Já estou vendo que tem coisas lá. Mas aí a gente vai aqui. Então, qualquer coisa é só chamar, tá? Ok. Vamos lá. Então, o tema, gente, é um tema muito abrangente. Então, eu fiz um recorte, né, de algumas questões voltadas à juventude, trabalho e educação. Eu tentei trazer um pouquinho para novas realidades que a gente tem vivido no momento. E aí, assim, também a partir de uma vivência que eu tive há pouco tempo de orientação profissional, achei que o recorte que foi feito aqui do tema, ele vai ser propício, né, e ideal para esse momento, né? Primeiro, para a gente falar um pouco de juventude, né, e a gente precisa de entender o que seria isso, né? Na verdade, a gente fala de juventude. Então, eu trouxe aqui a distinção desse tema, porque juventude e adolescência são coisas distintas. Tá? A adolescência ela vai estar ali muito voltada a uma fase da vida, ao se tornar, está muito amparado numa discussão assim, mais biológica do sujeito. Ela acontece, aí ela se vincula à adolescência, aliás, à adolescência, né? Ela está vinculada ali assim a questões, aspectos de desenvolvimento desse sujeito. E aí ela não se prende muito assim numa questão situada de um contexto da história. E aí o Salles, né, que é esse autor que traz, ele fala um pouco sobre isso. Então ele fala que é essa fase. Tá? Então a gente vai pensar a adolescência, e por isso é bom a gente distinguir esses dois nomes, como vinculado a esse contexto. Já a juventude ele é um termo que tem assim,
quando a gente olha para, principalmente para a sociologia e até mesmo a psicologia, mais voltada assim, principalmente para a psicologia social, a gente vai entender assim como uma categoria analítica e ela vai pensar essa juventude não só com um significado, mas com vários significados, porque a juventude ela não vai estar isolada. Eu não penso em um jovem único, eu penso em um jovem que está envolto em várias outras questões, como o gênero, a faixa etária, a classe, a raça. Além disso, né, os fatores, né, sociais, aí, as condições materiais, tudo isso vai envolver e vai incidir nessa questão das juventudes. Se isso incide, então a gente não tem uma característica única, a gente tem aí vários contextos que vão amparar essa condição aí, né, do sujeito, tá? Então, diante disso, a gente tem algumas concepções de que o jovem ele pode estar apto a viver nessa sociedade, né? E geralmente a gente observa o jovem nessa idade, que é uma idade assim, que a gente fala que ele tem muita energia, sempre voltado ali assim para o trabalho. E aí a gente tem que repensar essa questão, porque senão a gente começa a colocá-los dentro de um caminho que às vezes ele nem vai ter tantas voltas assim de escolhas e de possibilidades de atuação. E aí, para a gente entender um pouco assim, se eu falo desse jovem, que é um jovem situado no contexto, tem um autor que chama Eric Erikson, ele é um psicólogo, e aí ele pensa nesse desenvolvimento humano em algumas fases, tá? Nesses links aqui eu vou mandar para vocês depois o slide, vocês vão aprofundar um pouco mais para entender sobre a vida desse autor e compreender assim, por que ele, né, pensou um pouco sobre essa divisão de etapas. Eu não vou aprofundar, eu vou aprofundar mais nessas aqui, que são as etapas de 12 a 18 anos, e nessa aqui ele vai passar da juventude para a juventude para um adulto, que são as que vão nos dar indícios assim de como a gente pensa esse sujeito, tá bom? Se o jovem está num contexto, né, social, então a gente tem que pensar em questões psicossociais. Então, esse é um sujeito biopsicossocial, que a gente vai falar. Tem a incidência lá, questão da adolescência, mas a gente tem as outras incidências que estão no mundo social. Dos 6 aos 11 anos, é uma fase ali que ele está muito vinculado ainda a questões da criança, sabe? Então, é uma fase lá da alfabetização, ele ainda tem uma aprovação e um apoio da família, enfim. Então, ele está num processo muito de socialização, né? Ele vai construir algumas habilidades, algumas atitudes, mas ela está dentro desse nível. E aí, quando a gente pensa a juventude, tem duas etapas que ele vai falar que são fundamentais, que e uma é amparada nesse sujeito, que é a identidade versus a confusão e difusão, que ela vai acontecer ali entre os 12 e os 18 anos, e aí esse jovem é um momento que ele está experimentando uma série de desafios. E esses desafios, então, vai envolver vários fatores, principalmente aqueles que estão vinculados a um dilema de se vincular afetivo às pessoas, mas, assim, um momento também que ele pensa muito sobre a carreira, né? A gente tem visto aí algumas discussões sobre o novo ensino médio, e é um momento que ele está iniciando agora as suas escolhas, e aí é um momento em que ele está assim, na formação da sua identidade, da confusão e difusão daquilo que ele pensa ele enquanto sujeito. Então, a gente tem que entender que nessa fase a gente teria assim, dois pontos que nos chamam a atenção, principalmente enquanto docentes. Ele é uma vertente que a gente pode chamar de positiva, né? Que seria aí o adolescente adquirindo uma identidade pessoal, é uma condição psicossocial, ou seja, ele está inserido nessa sociedade, e aí ele começa a produzir a sua identidade de uma forma muito singular. Ele vê como ele vive esse mundo e como que esse papel incide sobre ele. Então, olha só, quando a gente olha para esse adolescente e fala, ele é muito confuso, esse adolescente ele me dá dá muito trabalho, é porque ele está nessa idade mesmo de problematizar as coisas,
entende? E aí, então a gente pode pensar que se a gente não tem um apoio dele nesse momento, a gente vai ter outros aspectos, assim, que se não bem amparados, vão ter uma a gente pode dizer assim, uma questão não muito saudável na sua formação de identidade, que vão ser os sentimentos, né, e que eles vão se vincular então a esse cenário confuso de difusão. Ele fala assim: "Eu nem sei ainda quem eu sou", e aí a gente fica cobrando dele que ele seja e que ele nos responda como uma pessoa já, né, com uma formação totalmente desenvolvida. E aí entender esse cenário é fundamental, porque ele, após esse processo, ele vai já para um jovem adulto, ele depois dos 18 anos aí, que ele passa pelo ensino médio, ele vai fazer uma nova escolha de aprofundamento profissional. Então, né, ele assim, aqueles que têm oportunidade direta e aqueles que a gente precisa desenvolver e mostrar oportunidades para ele, eles vão para uma formação profissional de graduação. E se nessa fase da formação, que seria essa da intimidade versus o isolamento, ele pode tender para mais de para um lado de se sentir encolhido, sem perspectiva, né, e ele pode ir para um isolamento, tá, ou ele pode partir dessa confiança que ele construiu, dessa busca dessa identidade, ele ir descobrindo, assim, as perspectivas dele próprio, e aí ele vai avançar. Aí esse jovem, ele dependendo do que ele experimenta, né, nesses desafios anteriores, isso vai ser fundamental para ele se desenvolver quanto adulto. Então essas questões, assim, de episódios que ele chama aí de psicossocial, elas são muito marcantes na decisão de vida de uma pessoa. Então esse sujeito, esse papel aqui que a gente faz enquanto professor, principalmente às vezes como uma referência, ele é fundamental, tá, para essa condição dele aí enquanto jovem, para ele seguir essa carreira profissional e educacional aí dele. Bom, e aí, se a gente pensa, então, dessa forma, né, que aspectos que vão influenciar, então, aí nessa condição desse indivíduo, desses jovens, né? Eu trouxe aqui 3 aspectos fundamentais que a gente tem que entender, que vão incidir se a gente não consegue fazer com que ele desenvolva essa identidade. Na vida profissional, a identidade, ela, quando a gente pensa do trabalho, né, ela tem uma relação com o sujeito que vai desenvolver todas as relações sociais que ele vai estabelecer com o meio. E aí, se essa identidade pessoal desse indivíduo ela fica abalada, então eu posso provocar para ele um processo de sentimento, assim, de menos-valia, um processo, sabe, de coisificação, de que ele vale só, como se fosse um produto. E aí, esse jovem, se ele está com essa autoestima, essa consciência, assim, diminuída, sabe, isso interfere muito na dignidade dele. Então, isso não é saudável, né, isso não é saudável, isso vai interferir e vai influenciar questões psicológicas dele, né. E aí a gente tem que ter uma atenção principal aqueles jovens que ainda têm uma questão, assim, relacionada à deficiência. Isso ainda é mais um fator, eu estou trazendo esse aqui como exemplo, e a gente vai ver outros aqui que são fatores sociais que podem interferir nessa condição dele, e pode trazer, assim, um prejuízo, assim, na vida escolar e na vida dele, pessoal, né, porque aí a gente tem que pensar que a atuação no mercado de trabalho e no mundo do trabalho, ela é uma consequência dessa formação anterior, tá. Então, enquanto professor, a gente busca essa democratização do processo, assim, de ensino, mas ele tem que estar ancorado e, assim, pensado em cima desses processos psicossociais, porque senão, a gente fica muito voltado, né, a um desenvolvimento técnico, e aí a gente esquece que o sujeito ele é um todo, tá. Então vamos caminhar para o próximo, e aí a gente, assim, que características hoje esse jovem tem no Brasil? Eu trouxe aqui para a gente uma pirâmide, a gente passou várias vezes analisando como que é essa população do Brasil hoje,
ela se performa, né? E aí hoje a gente pensa que as jovens eles fazem parte assim, do contexto que eles chamam democrático, né? Essas pirâmides, áreas de coisas, e aí a sociedade Seu áudio deu uma caída para nós, está ouvindo baixinho. aumentou. Não, ainda não. Deu uma travadinha e o seu áudio abaixou. Voltou? Agora sim. Voltou? Melhorou? Eu aumentei aqui também. Vou ver se eu aumento mais. Tá ótimo. Agora melhorou? Tá ótimo. Ah, então beleza. Bom, e aí, vivendo esse boom, então, assim, esse bônus demográfico, a gente tem que observar assim, olha só, a gente está vivendo um momento em que a juventude precisa muito de um apoio, porque é ela que vai, assim, durante os próximos anos, ser basicamente a responsável, sabe, por um desenvolvimento, principalmente do nosso país. Felizmente, nesse momento agora, a gente está com um presidente que reconhece as necessidades, né, sociais, e aí eu acho que é fundamental a gente associar isso mesmo a questões políticas, e aí nem é só, não é a que eu estou trazendo a questão política, não como partidária apenas, mas como assim, um ser que atua mesmo no seu contexto social, e entender que esse desenvolvimento desses jovens, ele é fundamental para que ele também seja inserido no meio social. E aí, observar isso é importante porque esse declínio, sabe, gente, da juventude, ele é uma questão que vai acontecer. Hoje, a gente vê que a quantidade, né, de filhos em uma família ela é bem reduzida, né? E isso vem caindo e continua caindo nessa projeção durante muitos anos, tá? E aí, essa pirâmide, então, ela tem um risco de inverter. Se ela inverte, a gente vai ter, então, um pouco aí desse apagamento desses jovens. O que a gente precisa fazer, então, nesse cenário? Empreender mesmo esforços. A gente tem esforços, e a gente nem pode negar e abrir mão disso, do governo. Ele é fundamental. Mas, enquanto sociedade, aí a gente tem que olhar para os nossos trabalhos que a gente realiza com eles, né? E aí a gente tem que entender assim, que dentro dessa juventude, que principalmente hoje tem ido às escolas, né? De que forma que esses jovens podem se preparar para as novas oportunidades? Como que a gente pode desenvolver algum recurso, algum investimento, alguma questão que vai levar eles para essa inserção e uma ocupação no mercado e no mundo do trabalho, porque eles precisam de ter assim, um lugar realmente significativo e de respeito, sabe? A mudança social na vida desse jovem, ela depende muito de como que eles vão performar mesmo e estar atuando nesse próximo mercado, sabe? Então, pensar nessas condições é pensar assim, numa redução mesmo da pobreza e entender que esses jovens poderão vir a ter um novo lugar, né, aí nesse meio social. Ainda assim, para a gente entender esse contexto, eu trouxe aqui um pouquinho para vocês assim sobre as oportunidades, né? Como que está dividido, né? Vamos entender um pouquinho assim. Será que existe uma igualdade? Será que existe uma disparidade, principalmente assim, de gênero, e que esse gráfico ele vai trazer essa performance? E aí a gente pode observar assim que hoje assim há uma igualdade de gênero dentro dessa juventude, tá? Mas a gente tem alguns indicadores que são fundamentais a gente pensar, ainda mais quando a gente pensa na vulnerabilidade social. É lógico, eu acho que para todo mundo que está aqui, que a violência ela tem uma incidência principalmente sobre as pessoas que são negras, né? E aí a gente pode pensar tanto para a mulher quanto para os homens, né?
e principalmente que esse sistema também ele vai ser um pouco cruel e ele nem vai trazer, às vezes, gente, indicadores sobre as pessoas que são, sobre os jovens que são indígenas e os jovens que se localizam numa condição não binária. E aí, olha só, quando a gente percebe esses dois indicadores também, por que a gente, né, tem que observar isso? Porque a gente tem que entender que é uma outra parcela da população que a gente tem que ter atenção no seu desenvolvimento, tanto educacional, quanto assim, nas indicações que o mercado de trabalho faz. O mercado de trabalho ele é muito segregador. A gente vive até hoje muitos preconceitos, principalmente, né, com relação às pessoas indígenas e binárias, colocando eles num lugar que às vezes a gente acha que não tem uma identificação. A gente precisa de quebrar esse paradigma, esse estigma, entender que eles fazem parte dessa população e que é fundamental a gente ter um olhar para um desenvolvimento também dessa juventude. E aqui eu trago para vocês, para a gente rever também, um pouquinho assim, de uma informação. Há um estudo, sabe, num mapa, tem um mapa, eu vou deixar depois aqui para vocês esses links. Ele fez um mapa da juventude, e nesse mapa da juventude eles fizeram um cruzamento, né, uma análise aritmética de 3 pontos que incidem sobre a juventude, sendo a condição mesmo, né, de ser jovem, a educação e o trabalho. E aí, esse mapa aqui, ele localiza, ele demonstra assim, onde que está esse desenvolvimento maior. E se a gente observar, eu não sei se aqui nesse encontro tem pessoas de outros estados, né, do país, mas falando assim de Minas Gerais, eu trouxe para chamar a atenção, para a gente entender que, olha só, a gente tem um ponto nesse mapa que ele indica que a educação, a questão da juventude e do trabalho, ela tem um percentual muito alto de desenvolvimento. Mas esse percentual de desenvolvimento, ele tem que ser mais assim valorizado e indicado, porque a gente tem que fazer com que esses jovens se insiram mesmo no mercado, considerando toda essa realidade. Esse mapa ele é curioso porque a gente olha para ele e fala assim, nossa, então é tudo tão fácil, mas não é. A gente sabe que há muitas dificuldades desses jovens, principalmente no que se refere à questão do trabalho, porque as oportunidades que muitas vezes aparecem para eles são oportunidades de empregos que estão numa faixa de precarização. E aí, enquanto professor, a gente consegue fazer o quê? Quebrar essas barreiras, né? E tentar fazer com que essa oportunidade que aparece de forma, às vezes, não tão significativa, ela se transforme em oportunidades de sucesso. Né? São momentos que esse jovem pode experimentar possibilidades de uma formação profissional que vai dar para ele uma possibilidade de mudança da realidade, não só dele, mas de toda a sua família. Então, esse mapa, às vezes, se a gente olha, a gente fala assim, então é tudo muito bom, é tudo legal, está tudo certo aqui, funciona bem, a gente tem uma juventude, uma educação, um trabalho que está concatenado. Mas nem sempre. Por quê? Porque essa pesquisa ela traz alguns, acho que eram mais de 200 jovens entrevistados, inclusive assim, no contingente nacional, em alguns pontos que eles dividiram. Mas assim, ela não traz a clareza assim, da localização desses jovens. Então, essa realidade ela pode assim, estar trazendo indícios, né, de pessoas que estão localizadas em uma determinada região. Então, eu trago isso como uma análise e uma futura, que eu acho assim, investigação que a gente tem que fazer. Não só como professor, mas também, quem sabe, como um futuro, né, pesquisador. E aí a gente vai pensar em si, a educação e o mundo do trabalho, como que seria isso no futuro? E aí, então, pensando nessa questão de educação, a gente sabe que ela não se desvincula muito, né, dos mecanismos mercadológicos. A gente tem uma organização
que hoje ela se faz por competências e habilidades, né? Quando a gente olha para um plano de curso, ele é todo organizado dessa maneira, mas chegou um momento da gente olhar para essa forma de educação que a gente executa na escola e questionar mesmo quais são as competências e habilidades que a escola exige hoje, quais são as competências e habilidades que a escola exigirá desses jovens no futuro. E aí, para a gente refletir um pouco sobre isso e pensar assim, numa mudança de conceito que vai cobrar desses jovens uma alta competência, e pensar numa educação que antes estava baseada numa especialização, atrelada ali um conjunto de competências muito técnicas, a gente pensar assim, como que essas competências elas vão fazer com que esse aluno se inscreva numa determinada situação de trabalho, tá? E aí a gente tem que pensar que hoje, na educação, a nossa preocupação ela é muito no adaptar e no aprender. Porque é essa capacidade de adaptar continuamente, aprender novas habilidades e abordagens de diferentes conceitos, é que a gente vai denominar como assim, um talento futuro que vai fazer com que esse jovem ele se posicione nesse mercado, tá? Eu trouxe aqui assim Fórum Econômico as habilidades, para a gente olhar um pouco assim para como que isso tem se movimentado no mundo desde 2005, que foi um período que estava muito assim no auge a questão principalmente da quarta onda da quarta revolução industrial, e aí saíram vários artigos, né? E ele, principalmente o Fórum Econômico Mundial, citou ali o que são as competências, quais são essas habilidades que vão ser necessárias para a inserção no mundo do trabalho. E aí, em 2005, a gente tinha uma relação, que é essa relação aqui muito voltada a essa lista de habilidades, que são 10, né, principais. E aí a gente vai ver assim, como que isso se movimentou. A gente pode observar que de 2015 para 2020, que foi a nova lista, a criatividade, olha só, ela ocupa um novo lugar nessas 10 competências que um jovem vai ter que ter para o mercado de trabalho. Então, essa movimentação ela já nos indica como que a gente pode e deve melhorar os nossos processos de ensino, principalmente voltados à educação, pensando em estratégias que vão fazer o desenvolvimento desses jovens para que ele tenha o desenvolvimento dessa habilidade e ele consiga depois atuar aí nesse mercado e mundo do trabalho, tá? E aí essa movimentação ela está muito atrelada às questões do quê? Dessa quarta revolução industrial. Um outro ponto, né, de habilidade que foi alcançando um novo nível aqui dentro dessas habilidades é o pensamento crítico. E esse pensamento crítico ele não é só aquela reflexão sobre o contexto que ele está inserido, não. Ela vai ter que estar atrelada mesmo a uma condição de trabalho dele. Ele está inserido no lugar e ele conseguir ter uma capacidade até de analisar e ter um posicionamento, às vezes, de liderança diante de uma realidade. O 10, a criatividade aqui, que vem aqui para um terceiro lugar, é uma mudança muito assim, drástica, né? A gente fala assim, nossa, é uma posição, ela ocupa uma posição de prestígio. O de pensamento crítico aqui como segundo, o que a gente pode fazer de leitura é que ele já era ali uma demanda necessária com a habilidade do sujeito, que agora ele está assim, no primeiro lugar. A gente vê que a solução de problemas complexos ela permanece no mesmo lugar. E aí a gente vai ter aqui a negociação, que era o quinto, que se pensava numa habilidade assim, fundamental, e ela desce, né? Ela vai ali para o nono lugar, ela ocupa, então, dá lugar para outras questões, outros aspectos, né? E aí esses aspectos eu vou trazer um outro aqui, que é uma mudança, né? A gente tinha aqui uma escuta ativa, e aí a gente passa agora, em 2020, a ter uma empatia com os outros.
Então, o que a gente pode observar a partir desse cenário? Que a gente está falando agora de competências que nem são as competências técnicas. A gente está falando agora de competências que estão voltadas a um comportamental, às condições humanas. O que a gente pode pensar? Quanto mais avança, né, essa questão da quarta revolução, da tecnologia em si, a gente precisa de desenvolver nesses jovens capacidades cada vez mais voltadas ao quê? Ao humano. São elas que vão ser exigidas nesse mercado, são elas que a gente, enquanto educação, precisa desenvolver nesses sujeitos, tá? E aí, então, se é esse cenário, né, como que será, então, o mundo do trabalho no futuro? O que a gente pode observar é que essas habilidades elas estão muito associadas a um mundo, sabe, a um impulsionamento dessa indústria 4.0. E nesse impulsionamento, o que a gente observa? A velocidade, gente. Tudo está acontecendo em um ritmo muito rápido. E assim, a educação ela tem um ritmo próprio, e a gente sabe por quê. Né? Fazer educação não é uma como produzir 1000 sanduíches, né? Como fazem aí umas organizações. Mas a gente precisa de entender que essa velocidade, se a gente não pensar em estratégias para esses jovens, essa velocidade ela vai empurrar esses jovens cada vez mais para esse lugar da precarização de trabalho. Tá? E outro ponto que essa revolução, né, da indústria 4.0 traz é a amplitude e a profundidade. Muitas mudanças radicais ocorrendo simultaneamente. Uma dessas mudanças é a mudança do tipo de trabalho. Tem profissões que a gente está hoje desenvolvendo, né, nesses adolescentes, mas tem profissões que no futuro a gente nem sabe que elas acontecerão. Então, assim, quando a gente pensa nesse cenário, a nossa preocupação maior, às vezes, é de uma formação técnica, mas a formação nessas habilidades, ela vai fazer com que esses sujeitos possam adaptar a essas mudanças e sair desse contexto, né, de ficarem na marginalização, de serem deixados, porque as máquinas a gente não tem como mais impedir esse avanço, né? Então, a gente precisa de uma transformação assim completa no sistema, mas é no sistema inteiro, incluindo o sistema de educação, porque essas mudanças que estão ocorrendo, sabe, no trabalho, principalmente nesses setores de ocupação, elas são mudanças assim, drásticas. E aí a gente pode trazer assim, um exemplo aqui, que eu trouxe, é um exemplo muito corriqueiro, que às vezes a gente passa pelos nossos olhos e a gente nem percebe. Aquele sujeito, aquele jovem que às vezes vai ser empurrado para um processo de marginalização ainda do trabalho, ele tinha algumas oportunidades. E olha como é que essas oportunidades hoje elas estão se comportando. Elas estão sendo substituídas mesmo pela máquina. A gente passa hoje pelo supermercado, a gente olha o caixa, né? Ele está ali, tem uma outra máquina ali, em que você vai lá, compra a sua mercadoria e passa por aquela condição sem pensar a ligação que esse processo tem com essa juventude. Então, se todas as vezes que eu retiro mais uma oportunidade de trabalho do mercado, é mais uma atenção que eu tenho que ter para o desenvolvimento desse jovem dentro daquelas competências e habilidades, tá? Então, a natureza do trabalho, ela está passando por um processo assim, de quebra mesmo de paradigma, sabe? Outras questões que nos preocupam é que se essa quebra de paradigma entre trabalho e empresa está acontecendo, não é só essa mudança, há uma mudança que ela é mais prejudicial para o contexto social, tá? Ela se dá, essa natureza de mudança do trabalho, diante de uma condição econômica. Tá? E aí isso tem relações não só com o sujeito e o trabalho, mas com todo o tecido social. E quando a gente olha para essa
relação, a gente pensa, tem um autor, eu também vou deixar o texto depois para vocês pedir para vocês me mandar, ele chama Klaus Schwab, e aí ele traz esse conceito aqui de nuvem humana. Eu achei interessante a gente trazer, porque a gente tem que pensar que hoje as atividades de trabalho, elas estão mesmo nesse contexto de nuvem humana e nuvem virtual. Os aplicativos eles têm tomado lugar de uma empresa. Essa empresa ela não tem vínculo com o trabalhador, e ela coloca o trabalhador em assim, atribuições, projetos, que ele vai só acessar e trabalhar. Não só os aplicativos, mas a gente tem o Airbnb, outras atividades, e aí, olha como é que está configurando esse mundo. Ele parece uma cartela mesmo de atividades para aqueles que não têm essas competências, não têm nenhuma formação, e aí ele vai colocando cada vez mais o sujeito em várias atividades, né? E aí a economia, o que ela está fazendo? Ela vai fazendo essa demanda de trabalhadores, que eles usam a expressão de empreendedorismo, mas são trabalhadores independentes, sem nenhuma condição, sem nenhum apoio, né? E que cada vez mais vai se precarizando. E aí, então, pensando nisso, então, o mundo do trabalho no futuro, ele é esse misto, né, de uma pergunta e de uma interrogação. Se a gente tem esses jovens que estão nessa condição de trabalho, a gente também tem os jovens que nem estudam e nem trabalham. Né? Isso tudo são lacunas que são condições que são advindas dessa quarta revolução industrial. Então, a gente vai ter aí um número de jovens que não estão nem se vinculando a nenhum tipo de estudo e a nenhum tipo de ocupação. É mais uma dimensão que a gente tem que preocupar. E aí esse mapa, sabe, ele traz essa característica, sabe, gente, dessa relação, e ele é interessante a gente olhar, porque ele traz aqui, assim, homem do sexo feminino e masculino, né? É aquilo que eu já falei, os outros indicadores, eles são colocados um pouco de lado, então eu tive dificuldade de trazer outras questões vinculadas a gênero, né, para você, mas ele traz um dado interessante, que é o de cor, né, ou raça, né, como chama aí o IBGE, e aí a gente, quando olha, a gente vê que nesse contexto mesmo aí daqueles que não trabalham e não estudam, a gente tem, de novo, um processo que tem colocado a minoria cada vez mais nessa condição inferiorizada. Então, além das questões que a gente tem que observar enquanto docente, atuando com os jovens no trabalho, a gente ainda tem essa outra condição, que ela está, às vezes, no nosso meio social, ela vai participar de um outro contexto, às vezes, de uma pessoa que eu tenho uma relação, um sobrinho, um filho, e nos faz refletir assim, o que tem afastado, principalmente esses jovens, da escola, né? As questões sociais, a gente sabe que elas vão estar envolvidas, mas tem uma preocupação, sabe? E aí, assim, as mulheres, nesse contexto, elas vão ser, de novo, de ficarem ali sempre à margem dessa condição. Esse autor, ele fala que tem uma preocupação lá na Revolução, quando surgiu a Revolução Industrial, porque ele traz no seu texto uma discussão de gênero, que ele sinaliza assim, olha, as exatas nesse contexto, né, da Revolução Industrial, elas são mais levadas como conhecimentos, habilidades e competências necessárias, que vão estar associadas a essas habilidades. Só que nesse contexto de estudos, né, das exatas, quem tem mais acesso hoje são os homens. Então, as mulheres elas vão ser cada vez mais ali empurradas para um contexto de formação que é o quê? O cuidado, né? E nesse texto o autor também traz algumas profissões que ele acha que são as profissões que vão vigorar aí após essa revolução industrial, que seria a psicologia, né, assistência social. Essas duas profissões, elas estão muito voltadas
a uma característica assim, de mulheres, se a gente olhar os indicadores, principalmente de matrícula nesses níveis de ensino. E aí ele traz uma grande preocupação. Se essas mulheres estão nesse contexto de marginalização, se elas aqui nem estudam nem trabalham, e se elas vão para esse campo estudar e trabalhar, elas ainda correm o risco de se formar e essas profissões serem cada vez mais desvalorizadas nesse cenário. Então, fundamental então, a gente entender isso. O resgate ainda desses jovens, eles devem ter um alicerce nessa formação que vai fazer com que ele tenha uma interação no mercado não tão pulverizada e tão localizada, na verdade, né? Ela tem que ser mais pulverizada para dar oportunidades iguais a esses, né, sujeitos, tá? E aqui nesse gráfico ele apresenta também assim o que tem acontecido quando esses jovens, né, de cor e raça, né, menos desfavorecida vão para o mercado dentro da sua formação. O que acontece com eles? Eles são também menos remunerados, tá? A gente tem aqui, então, assim, 3 pontos que são fundamentais para a gente entender que seria essa desocupação, essa substituição desse trabalho, que é essa subordinação, essa subocupação que estava ali como oportunidade tem se disfarçado e saído, sabe? E ela é insuficiente para o trabalho para esses jovens. Aqui eu ainda trouxe uma outra reflexão, porque durante esses 2 anos, a gente vê que esses dados aqui, sabe, eles são de 2022, do IBGE. E a gente ainda teve uma outra incidência que foi, assim, dificultadora do desenvolvimento desses alunos, desses jovens que nem estudavam nem trabalhavam, que foi a Covid. Então, a gente está nesse cenário ainda de saúde, né, pública, que fez com que esses jovens que deviam estar, né, atuando no mercado, fazendo esse desenvolvimento, tentando assim mudar um pouco dessa realidade social que eles vieram, eles tiveram esse agravamento ainda da Covid, e isso então fez com que em 2021, né, mulheres, principalmente, elas pretas e pardas, elas estavam numa condição assim de subutilização no mercado. Então, pensar essa mudança de percurso, sabe, onde elas têm uma condição inferior, com uma taxa de valor pago, né, de hora de trabalho ainda inferior, é fundamental também para a gente pensar em estratégias de resgate dessa população e como que a gente pode incidir lá dentro da sala de aulas em possibilidades de desenvolvimento, tá? Então, aí eu, assim, pensando em todo esse contexto que abarca aí a questão do sujeito enquanto condições psicossociais, pensando assim na educação com essa mudança, principalmente voltada às habilidades, né, que está sendo exigida para o mundo do trabalho, e pensando nessa mudança drástica que o trabalho hoje sofre com essa questão da quarta revolução industrial, é fundamental a gente assim entender algumas ações que a gente pode fazer com esses jovens, tá? Para que a gente tente aí reduzir essas desigualdades, sem desconsiderar todos esses indicadores que a gente viu ali social. Então, é fundamental que a gente produza assim, novas evidências sobre a percepção desses jovens, considerando essas várias regiões sociais. A gente não pode apenas olhar para um contexto, né? Porque esse efeito que vem acontecendo da Revolução Industrial, ele é em toda a sociedade. Se a gente tem regiões, então, que têm um melhor desenvolvimento, pensar em estratégias, né, que evidenciam isso, e essas estratégias podem ser por meio de estudos, das nossas ações enquanto docentes, ela é fundamental para a gente tentar indicar a necessidade mesmo de políticas e programas aí para a juventude, para o governo. Então, são ações que vão, assim, convergir e aproveitar o momento, principalmente, que a gente está da política hoje no Brasil, tá? A gente também tem que pensar, então, em espaços
estratégias, processos de ensino, que vão fazer com que esses jovens eles permaneçam na escola e eles possam saber também como mudar essa realidade deles, para que essa reflexão ela realmente tenha uma abertura de possibilidades, sabe? Diante dessa revolução, dessa condição dessa quarta revolução industrial. Então, criar estratégias, às vezes, que elas não estão no âmbito de um curso só de exatas, mas pensar em como que isso pode ser operado, às vezes, em outros tipos de formação. Tá? E aí, se a gente consegue desenvolver essas estratégias, a gente consegue fazer estudos, a gente divulgar e pensar em disseminar isso, não só de forma científica, mas assim, essas informações elas têm que chegar a esses jovens. Essas informações têm que estar em canais que eles possam acessar e entender qual é o contexto em que eles estão inseridos nesse mundo. São assim, ações que não são fáceis, são ações que nos demandam assim um processo também de criatividade muito grande, né? Mas são processos que vão ajudar então, assim, de acordo com essas habilidades, vão desenvolver soluções para esses problemas que estão aí, sabe? Que são a condição dessa juventude e o momento propício para que eles possam ter essa possibilidade mesmo aí de mudança de vida social, tá? E aí, por fim, eu trago aqui assim um dos índices que tem nesse mapa e que me chamou muito a atenção, sabe? Para a gente entender, será que entender esses efeitos para criar soluções para a juventude seria mesmo fundamental? E aí, sabe, olha só, esses jovens que foram escutados nessa etapa, desse Atlas aí, né, desse mapa aí da juventude, em 2020, eles perguntaram assim, você tem planos para o futuro? E aí, quando a gente olha para esses dados aqui, que apresenta assim, 253, né? Fala assim, sim, muitos. E 47 dessa população estudada fala assim, sim, alguns, né, barra poucos, e aí a gente tem um número muito reduzido daqueles que dizem que não têm sonhos, a gente consegue assim, observar que essas juventudes, elas estão, sim, com uma perspectiva de futuro. Essa perspectiva, ela pode, às vezes, não estar na mão deles, né, de uma forma tão simplificada. Então, por isso que o nosso papel enquanto sujeito social, independente da nossa atuação, ela é fundamental. Por mais que a gente tenha um número grande de jovens que não estudam e não trabalham, a gente tem aí um contingente de jovens que querem mesmo uma mudança para esse futuro. Então, ver essa resposta, ela nos dá assim, um certo alívio, um certo encorajamento, né, de buscar alternativas que vão realmente fazer com que ele se engaje, que ele se desenvolva e possa mesmo ser inserido aí no mercado e no mundo do trabalho para fazer algumas transformações sociais, tanto na vida dele, quanto na vida daquelas pessoas que muitas vezes, né, dependem desses jovens, tá? Então, é isso. Eu trouxe aqui algumas referências para vocês, né, que eu acho que é interessante vocês entenderem um pouco como está esse cenário. E aí, então, eu finalizo aqui a apresentação. Tá bom? Tá excelente. Muito bem, dona Elizabeth. Muitas dúvidas, né? A gente queria que você disponibilizasse para nós, Beth, os slides e as referências utilizadas, né, ao longo dos seus slides aí, porque nós temos aí, assistindo a sua palestra, alguns mestrandos, né, que já estão como mestrandos, que estão pesquisando o tema de juventudes, que vão precisar dessas referências. Uhum. Então, se você puder me passar, eu vou te agradecer muito. Claro. Também nós temos uma pesquisa no Forquap, que a gente está estudando os jovens do Cefet, né?
jovens do Cefet em relação aos seus projetos de vida. Então, essa questão que você trouxe aí, né, de você falar, você tem planos para o futuro? Alguns, ou nenhum. E que tipo de planos, né? De que planos a gente está falando? É plano, é sonho, é um devaneio, né? Então, é muito importante a gente fazer esse questionamento, até porque o novo ensino médio fala de projeto de vida, mas a Raquel. gente sabe que é um projeto de vida feito de maneira muito mercadológica, que não é aquilo que realmente vai ao encontro das expectativas desses jovens, né? Então, a gente tem Perfeito. buscado nas pesquisas, Beth, Uhum. eu tenho aí o Fábio, que vai começar a pesquisa dele, a Luciana, que já está fazendo, é, tenho a Tamires também, que já está fazendo a pesquisa dela, que a gente vai buscar conversar com esses jovens, né? Para saber deles, assim, como que a educação profissional impacta a vida deles, como é que eles veem essa educação profissional, seu futuro como cidadão, seu futuro como trabalhador, trabalhadora, seu futuro como estudante, que vai dar continuidade à educação profissional, seja em cursos profissionalizantes ou seja em graduação, como que esses jovens veem essa formação profissional para atuação no mercado de trabalho, aí não é nem o mundo do trabalho, é o mercado É o mesmo, né? mercado mesmo, é? É o mercado mesmo que vai absorver esse jovem para Uhum. se sustentar no futuro. É. Também os seus projetos de vida em relação, você falou aí de comportamento, né? Uhum. Mas em relação à vida pessoal mesmo, Sim, né? Se quer sim. seja morar sozinho, ou ter uma família, ou sair do país, enfim, eu acho que os jovens, eles precisam muito ser ouvidos, e nós dessa área da educação, sobretudo do ensino médio e da educação profissional, nós temos que dar ouvidos a esses jovens em relação às expectativas dele. Eu fico meio preocupada quando eu vejo assim, estudos sobre currículo, né? Sim. Principalmente currículo da educação profissional. Tudo bem, tem que ouvir o mercado, tudo bem, você tem que ouvir Uhum. a tecnologia, mas você tem que ouvir os sujeitos, porque Sim. eles é que vão viver nesse mercado, eles é que vão fazer a produção, eles é que vão fazer o futuro, eles é que vão fazer essa tecnologia entrar em ação, né? Então, assim, falar de juventude, eu gostei muito, logo de cara, você trazer juventude como categoria analítica, Aham. porque não é juventude como faixa etária, pura e Não. simplesmente, mas como uma categoria extremamente relevante para ser analisada em nossas pesquisas, porque como eu sempre defendi que o sujeito de pesquisa, ele é sexuado, né? Você tem Sim. sujeito masculino, É. feminino, você tem também a questão da diversidade, Sim. você tem o sujeito de pesquisa que tem cor, que tem raça, você tem também o sujeito de pesquisa que tem faixa etária. Então, a Sim. categoria juventude é uma categoria muito, muito importante. Ah, mas por que não a categoria infância? Por que não a categoria é, idoso, Aham. né? Porque justamente essa categoria juventude é que perpassa o ensino fundamental 2, que pega uma boa parte da adolescência, o ensino médio, a educação profissional, o ensino superior, que Perfeito, é é o isso que realmente mesmo. profissionaliza, Aham. prepara para o mundo do trabalho, né? Então, a nossa preocupação com juventudes tem muito a ver com o nosso programa de formação docente, tem muito a ver com a nossa pós-graduação Lato Sensu, com o Uhum. nosso mestrado, com o nosso doutorado, que você sabe que agora já temos o nosso É, doutorado, né? estou me preparando. Somos muito chiques. Então, Elizabeth, essa reflexão que você trouxe, ela é muito importante. Eu tenho certeza que o pessoal aí aproveitou bastante, e eu queria muito mesmo que você, com essa sua experiência, não só como professora, mas como coordenadora pedagógica, como coordenadora de cursos de educação profissional, você me passasse depois as referências que você não só utilizou, mas como você sempre utiliza nos seus trabalhos, para eu divulgar para o pessoal aí, principalmente os mestrandos que estão iniciando nessa Aham. temática, o quanto é importante a gente estudar as teorias que estudam as juventudes, Sim. e o quanto é importante para nós ouvir os jovens, né? Dar voz a esses sujeitos em relação à educação profissional, em relação ao trabalho, em relação ao que
A Lu, por exemplo, está investigando algo muito importante, que é a evasão, né? Então, poxa, eu estou tendo a oportunidade de fazer um curso profissionalizante, gratuito. No caso do curso que ela está investigando, ainda recebe bolsa. Mas o que que me leva a evadir? Qual a importância que eu estou dando a essa formação profissional ao ponto de eu não levar adiante o curso? É muito importante a gente compreender o que está acontecendo, que está fazendo com que esse jovem abandone um curso que vai dar a ele uma expectativa de se sustentar no futuro, de ter uma profissão, de estar no mercado de trabalho. É algo que nos incomoda muito e que é muito importante a gente estudar e a gente compreender. Então, assim, eu queria te agradecer muito, porque você fechou com chave de ouro aí o nosso minicurso, Que né? bom. As nossas 8 palestras, com o seu jeitinho tão natural de falar, Eu gosto muito do seu jeito, Beth, você sabe disso. Eu sei, obrigada, Raquel. Eu gosto mesmo, você é muito natural, muito tranquila, muita vontade, eu acho isso fundamental para o educador, sabe? É como o Rubem Alves dizia, né? Diz, né? Eu amo. Que você tem que se sentir, na sala de aula, você tem que se sentir como se estivesse na cozinha da sua casa, né? À vontade com seus convidados, que são os alunos, à vontade de você ser você mesma, à vontade de você servir para eles um cardápio apetecível, agradável, gostoso de ser degustado, né? É verdade. Então, foi o momento que a gente viveu aqui agora, né? Eu vou abrir, se Eu alguém sou quiser. suspeita para falar, porque eu já trabalhei com a Beth, ela já foi minha coordenadora pedagógica, e é desse jeitinho, né? Tem escola que a gente trabalha bom. que quando a coordenadora liga ou chama, e você já fala, meu Deus, o que eu fiz de errado, né? E com a Beth, não, é essa ligação gostosa mesmo, né? A Beth falava assim, vou te ligar. Não, que bom, vou conversar com ela. Que bom, que bom ouvir isso. Pois é como, não esqueça isso, né? Quem está nos ouvindo aí, os alunos todos, né, que já são professores, porque a turma da formação docente, hoje é o último dia, né, de aula deles, eu quero aproveitar aqui, deixar um grande abraço aí para essa turma que está formando agora, né? Que vocês tenham aproveitado o minicurso, tenham aproveitado esse curso de formação docente, que vocês levem aí para a sala de aula, não só as teorias que vocês aprenderam, mas tudo que vocês conseguiram dividir entre vocês, dividir conosco, professores, e que você sempre lembre, né, disso que o Rubem Alves diz, né, que você tem que, em sala de aula, se sentir na cozinha da sua casa. O que ele quer dizer com isso? É extremamente à vontade para receber ali a sua família, os comensais, né, os seus convidados, para receber a refeição que você está preparando, que ela seja agradável, que ela seja apetecível, que ela sustente o corpo, mas para além de sustentar o corpo, ela também seja um momento de alegria, um momento de desfrute, de deleite, que não pode ser algo sofrido. Eu me preocupo muito com o sofrimento docente, sabe? Que eu acho que era uma pesquisa que eu ia desenvolver antes da pandemia, mas com a pandemia a gente teve umas mudanças e tudo, mas é algo que eu ainda quero no futuro, é questionar esse sofrimento docente, que ele é tão real, haja vista que os professores é uma classe profissional que mais tem afastamento, absenteísmo, doenças de fundo emocional, né? Que adoecimento é esse, né, da alma, né, que deixa o professor tão vulnerável, tão sofrido, né? E ao ponto dele não ter mais prazer no ensinar, né? No dividir com seus alunos ali o conhecimento que ele tem. Então, é algo para se questionar também. Né? E esses professores também são jovens também, né, Raquel? Há jovens professores, né, que estão aí nessa situação. Né? Sim, exatamente. Então, é muito importante que a gente estude aí. É algo também que eu tenho me preocupado com essa questão da identidade docente, porque a descoberta, a construção da sua identidade profissional, ela tem que passar também, aí já é o Dubar que fala, né? Ela tem que passar também pelas questões afetivas, emocionais, e pelas questões que te deem prazer, porque o trabalho, ele não pode ser sinônimo de tripalho, que é sofrimento, que é objeto de tortura,
né? É claro, é sofrido, é cansativo, é a forma que você tem para ganhar seu dinheiro, para te sustentar, etc. Mas também ele tem que ser uma forma de prazer. Você não pode se deslocar para o seu trabalho, seja fisicamente ou virtualmente, com sofrimento, Sim. né? Com sofrimento, com desgaste, com desgaste além do normal, vamos dizer assim, né? Porque o desgaste ele é natural, mas com estresse, com sofrimento além do normal. Então, tem que ser um momento de troca e um momento de alegria, né? Sim, sim. Então, é um sofrimento, como também Rubem Alves fala, né? Que o conhecimento é saboroso, mas o processo é doloroso, né? O processo de adquirir o conhecimento é doloroso. Mas ele não pode ser doloroso além do esperado, né? Você passou pelo processo do mestrado, a Luciana está passando, a Kelly, a Kátia. Há o sofrimento, né? Os que estão chegando agora já estão se preparando para isso. Há o sofrimento, a entrega, há o abrir mão de muita coisa em prol do mestrado. Mas ele tem que ser um sofrimento na medida. Ele não pode te adoecer fisicamente, nem emocionalmente, nem adoecer suas relações. Porque senão não vale a pena. Um sofrimento né? gostoso para o crescimento, né? Exato, não vale a Isso. pena. É por isso que eu sempre faço um comparativo do mestrado com gravidez. Quem tem filho sabe, é um processo doloroso, é um processo sofrido? É sim, mas é extremamente prazeroso, porque você sabe que no final daquele processo você vai dar à luz algo que é muito seu e que é a sua marca no mundo e que vai fazer um bem danado para todo mundo. Então, o você gerar e parir aí uma dissertação, né, como a Beth já fez, é um processo doloroso, mas ele é muito prazeroso, porque você vê depois o seu fruto ali marcando a sua presença no mundo. Demais. Segundo o Pinto, né? Segundo o Pinto, né, Raquel? Segundo o Pinto. Eu já estou Eu rindo pegava aqui, no é pé. porque essa semana eu parei um segundo filho, viu? É? Pois Porque foi a minha ansiedade quando eu passei e o Fábio, em 20 anos que eu tô com ele, eu nunca vi ele nervoso. Então, a ansiedade dele fez eu ter outro filho. Pois é. Então, mas assim, é uma delícia essa aflição. Eu fiquei do lado de cá, né, vendo vocês nessa aflição toda, e eu já sabia os resultados, né? Eu já vi o resultado desde sexta-feira passada. Então, eu ficava vendo a aflição da Eliana, a aflição do Fábio, a aflição da Carmen, a aflição de todo mundo. E eu dando corda para essa aflição, né? E eu falando, não, só dia 12 e tal, não sei o quê. E assim, adorando isso, não é no sentido de torturar, mas é para saber, gente, como que é gostosa essa ansiedade. Como que é gostoso esse momento que você não sabe se que já passou, e aí quando você passa, aquela explosão que dá. Aí, para mim, não teve nada melhor do que ouvir o choro da Carmen, ouvir o choro da Eliana, sabe? Ver o Fábio pulando de alegria junto com a Luciana. Então, assim, é muito bom, é muito prazeroso. Então, Beth, é só agradecer a você, te desejar muito sucesso no seu trabalho, na sua carreira acadêmica. Você tem muita coisa para fazer ainda, você tem um potencial muito Com alto, certeza. Você sabe disso, você é uma aluna, foi uma aluna exemplar, você deixou sua marca mesmo no Cefet, não vai sair de nós fácil, né? Você está lá com a gente até hoje, vai continuar. Dentro do que a gente puder, a gente vai te chamar. Fico E a gente, com o feliz. doutorado agora, você tem que estar de olho nisso também, Pois né? já estava querendo até fazer uma disciplina isolada, porque já pode aproveitar, né, Raquel? Aí Pode, você pois sabe, né? Então, falar para o pessoal aí do curso de formação docente, né? Que as disciplinas isoladas estão abertas, tem muitas opções, tem disciplina em EAD, tem disciplina de manhã, tem disciplina à tarde, então vale a pena. Lembrando que vocês sempre aproveitam 2 disciplinas quando vai fazer o mestrado ou o doutorado, mas qualquer disciplina que você fizer além é aprendizado e conta muito para o seu currículo também, né? Mais alguém quer aproveitar o momento, gente, falar alguma coisa, fazer algum questionamento, perguntar alguma Aqui, coisa para a o Beth? Nivaldo Jota, ele colocou que o tema foi muito bom, agradeceu, tema muito relevante. Deixa eu ver, a Antônia colocou excelente palestra e muito esclarecedora, gratidão, né? Deixei um abraço aí para o pessoal também de formação docente, que eu fiz o estágio com eles, né?
Né, o William, a Kelly, agradecendo, tá bom, Beth? Todos elogiando. Ai, que bom, que bom. Obrigada, gente. Bom, eu só fecho aqui, então, falando, né, Lu, que a Raquel estava falando, né, da importância de ouvir os jovens, e recentemente a gente fez um trabalho de orientação profissional. E aí, ela falando da importância, né, da gente deixar esse jovem entender, identificar a identidade que ele tem com o trabalho, o que ele busca. E essa oficina ela foi feita assim focada mesmo nesse contexto sócio-histórico de abertura. A gente sempre acha, assim, na verdade, muitos dos meus colegas achavam que isso não seria possível. E aí, quando a gente propõe uma reflexão mais aberta, a gente permite que esses jovens se manifestem da forma que eles acham realmente aderentes, sabe? Então, não houve uma indicação de um curso, não houve uma indicação de uma ocupação, houve momentos de autoconhecimento mesmo, de discussões, eles trouxeram, assim, a realidade da família, e, assim, a gente acha que é distante, mas é muito próximo da gente, a dificuldade deles entenderem, sabe? Como é constituir uma identidade, sabe? Então, tinham pessoas lá que falaram assim, eu trabalho hoje com meu pai no açougue, mas eu odeio. Eles não vão falar isso com os pais. Então, criar esses momentos assim de escuta, sabe? Vou mandar esse manual também, sabe, Raquel? Que ele é fantástico. Ela propõe essa construção, sabe, de uma orientação profissional nessa perspectiva. É desafiador, ótimo. Não é fácil, mas a gente tem que fazer, sabe, nesse sentido. E teve uma outra fala de um deles que foi muito interessante, que ele falou assim, quando a gente perguntou assim, o que vocês vivem de profissões? Um deles falou assim, olha, na minha comunidade, várias mulheres têm 3 escolhas. Ele falou, ou ela vai trabalhar com cílio, ou ela vai fazer a unha, ou ela vai ser uma diarista. Ele falou assim, elas não pensam em mais nada, elas não conhecem essas possibilidades. Elas não conhecem, elas não sabem o que fazer. E aí, eu falei assim, então, e o homem, né? Como é que é? Porque a gente não fala assim, nossa, por que isso? A gente só escuta, né? E aí ele falou assim, não, homem é qualquer trabalho de força. Mas o que você diz trabalho de força? Ele, pedreiro, carregar mercadoria. Ele falou assim, tudo isso de força. Então, assim, olha, assim, a gente precisa mesmo de levar para outros lugares, sabe, Raquel? A partir da educação profissional, que há possibilidades nesse contexto, sabe? Né? Às vezes a formação daquele sujeito às vezes uma graduação mesmo não, às vezes ela não é numa educação assim profissional, técnica de nível médio, mas ele pode ver soluções por outros meios de outras formações que a gente chama, né, de formação profissional, que às vezes está no nível de educação básica. Então, por isso que eu falo que é fundamental a gente, né, não só fazer o discurso da educação superior, porque às vezes eles ainda nem conseguem ver que, além de ser... E não é desmerecimento de uma manicure, não é isso, gente, que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, é que é tão limitado o mundo para algumas pessoas que estão próximas da nossa realidade, que às vezes a gente acha que isso tudo está superado, e não está, sabe? Foi um susto de novo, que a gente fala assim, não, a gente tem que preocupar com outras coisas hoje, não, a gente ainda tem que preocupar com o básico, sabe? Desses alunos que são dessas escolas estaduais, que estão aí com a proposta do novo ensino médio, mas para eles lá também está limitado. Eles não têm essa gama de cursos, né, a escolher. Então, eles estão ali com 2 cursos que são organizados. E aí, tá vendo? O mundo é muito fechado para eles, sabe? E aí, essa juventude ela fica mesmo nessa situação. Sabe? Então, era isso que eu queria fechar e agradecer muito. Estou à disposição, tá, Raquel? Quem sabe essas pesquisas aí também estou à disposição. Preciso me organizar, tá? Para participar. Tá? Muito obrigada. Raquel, chamar o pessoal para abrir a câmera, que a sala vai encerrar em 3 minutinhos. Teve mais elogios? Abrir as câmeras, gente, para fazer a depois eu te mando. Aí, William, Antônia, Silmara, Kelly, Kátia, vamos lá, sorria todo mundo. Foi? Foi. Peraí que abriu, mais alguém abriu. A Adriana abriu, só um minutinho.
Vou colar uma aqui e vou voltar para fazer Aí, outra. Ô, povo bonito, gente. Eu falo que eu só tenho aluno bonito, eu não tenho aluno feio de jeito nenhum. Novamente, ó, Só sorrindo. aluno bonito. Só aluno bonito. Eita. Ok. Vocês, muito obrigada. Luciana, mais uma vez, obrigada pelo apoio. Obrigada a todos vocês por estar aqui conosco. Já que vai cair, vamos falar rapidinho, né? E, Beth, eu conto com você, viu, minha flor? Pode Ó, deixar. beijão. Boa noite, bom final de Tchau, semana. obrigada. Abraço, Raquel. Boa noite. Abraço. Deixa eu ver se tá. A Kelly está muda. Eu queria perguntar a Raquel um negócio também. Se quiser, escreve Eu no não abri a chat. câmera. Eu abri Ah foi lá. Desculpa. Oi? Tá ótimo. Eu não abri a câmera, esqueci. Abriu, saiu. Saiu? Ah, então tá bom. Beijo, Vai boa noite. encerrar. Lu. Beijinho, boa noite com Deus. Com Deus, tchau. Tchau.